Eu sei que você tá querendo uma plaquinha pra rodar todos os seus jogos em Full HD, não pagando um rim nela, mas infelizmente não tem nada de R$100 no mercado. Mas você consegue alguma coisa entre R$1.500 e R$2.000, aí tem opções sim. A RTX 5050. Mas será que ela vale a pena mesmo? Vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar pra vocês o que a RTX 5050 realmente entrega, pontos fortes, fracos, pra quem faz sentido comprar, quando comprar, e obviamente as suas concorrentes. Então se você quer uma plaquinha pra só rodar o seu jogo tranquilamente em 1080p, esse vídeo é pra você. A RTX 5050 é a nova placa de entrada da NVIDIA, da geração 50, então ela é a mais fraquinha, ficando atrás da 5060, mas já tem várias tecnologias muito interessantes como Ray Tracing, Upscale com inteligência artificial, como o DLSS 4, e recurso de suavização com Multi-Frame Generation, que a geração passada não recebeu. Mas ela só tem 8 GB de VRAM GDDR6, diferente de toda a outra geração 50 que tem GDDR7. Enquanto a 5060, que também tem 8 GB de VRAM, mas GDDR7 tem 420 GB por segundo de transferência, a 5060, por ser GDDR6, só tem 320 GB por segundo. Não entendeu nada? Relaxa, basicamente significa que ela vai ter um probleminha para Quad HD. E recursos que utilizam bastante VRAM e uma largura de banda mais alta, como inteligência artificial, renderização 3D, edições mais pesadas, não que seja algo inutilizável, ruim, mas ela fica atrás do restante da sua geração. Só que esse não é o objetivo dessa placa. Ela chegou no Brasil custando R$2.100 e atualmente está ali nos seus R$1.800, R$1.700 e R$2.000, R$2.100 parcelados. Em promoções recentes dela, inclusive todas essas promoções que eu vou citar apareceram lá no meu grupo de ofertas, que é para você que quer dar uma economizada no seu PC. Todo dia sai alguma promoção, sempre tem algum eventinho acontecendo lá. Essa Black Friday mesmo que passou teve muita promoção boa, muita coisa abaixo do preço comum. Então entra lá, o link vai estar na descrição, ou só escanear esse QR Code que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Como eu estava dizendo, ela apareceu por R$1.600 em modelos mais robustos, como esse da Asus TUF Triple Fan, e modelos mais de entrada como MSI, Galaxy no 3D ali nos seus R$1.500 à vista. E parcelado 12 vezes sem juros, ela apareceu por R$1.649. E de R$1.800 para R$1.500, poxa, R$300 de diferença, dá pra comprar um processador até melhor. E como ela é uma placa pensada para rodar já todos os jogos em Full HD, em 60 FPS mais ou menos, R$1.500 parece um preço muito interessante nela. Então aparentemente ela tem um bom equilíbrio entre preço e tecnologias, desempenho, um VRAM suficiente para o objetivo dela, mas vamos ver se o desempenho é tudo isso mesmo e se vale esse preço que ela cobra. Ela vai ser uma placa para aguentar jogos ali no Full HD, Ultra barra alta em 1080p, 60 FPS, como é o caso do Cyberpunk, que ela aguentou em 60 FPS no Ultra nativamente. E em jogos mais pesados, como o Alan Wake 2, você vai ter que dar uma ajustada nos gráficos e rodar no alto. E se você quiser jogar no Ultra ou Ray Tracing, alguns cenários serão dependentes de Upscale, então ativar um DLSS e se não exportar um Frame Generation. Mas, como você viu, nativamente ela já aguenta rodar vários jogos em 1080p no Ultra, não todos em 60 FPS, mas uma grande parte dos jogos. E para um desempenho assim, R$1.500 está bem interessante. E em jogos mais leves, obviamente, ela vai tirar de letra, vai melhor ainda. Em sites confiáveis como o Tech Power Up, ela tem desempenho parecido com uma RTX 4060, uma B580 da Intel e levemente superior a uma RX 7600. Com esses dados, a gente pode dizer que ela é a nova RTX 4060, só que com mais tecnologias como o Multi-Frame Generation, que não entrou para a geração 40, só que custando bem menos que uma RTX 4060. Ela custava uns R$2.000 mais ou menos quando estava em mercado, então basicamente uma 4060 só que no preço certo. E quando a gente coloca a RX 7600 e a RTX 5050 lado a lado, e a gente vê aquele mesmo cenário de competição que a gente já tinha antes. Alguns jogos a 7600 sai melhor, outros jogos a 5050 sai melhor, em outros as duas empatam. Então nativamente as duas são muito parecidas, dá pra dizer que uma é um pouquinho melhor que a outra, mas quase a mesma coisa. A grande vantagem da NVIDIA nesse cenário, e sinceramente em praticamente todas as outras placas, tá nas tecnologias. De novo, 5050 tem DLSS 4 contra FSR 3 da RX 7600, só as placas 9000 receberam o FSR 4 e dá pra dizer que as placas 7000 perderam valor por causa dessa decisão da AMD. Ela também se sobressai em Ray Tracing, não que seja uma placa incrível para rodar com Ray Tracing, mas ainda é melhor. Tem Multi-Frame Generation X4, renderização mais rápida e ainda é uma placa geladinha. Ela consome 130 watts contra 165 da RX 7600, que não é alto, mas a gente conhece alguns modelos que já são um pouco mais esquentadinhos. Então dificilmente você vai ter algum modelo de RTX 5050
que é quente, né, que vai ter problema com temperatura. E pensando que essas duas placas já precisam de ferramentas com inteligência artificial, de upscale, além do desempenho bruto em si para jogos mais pesados, a que tiver tecnologias melhores vai aguentar os melhores jogos que vão sair ainda mais pesados. Além da 5050 ser 2 anos mais nova, que garante uma margem maior de atualizações da Nvidia e novos recursos e tecnologias que saírem, o que traz mais longevidade para a placa. É difícil dizer longevidade com uma placa de 8 GB de VRAM, mas como essas duas placas têm 8 GB de VRAM GDDR6, você vai ter que se segurar em algum fator para considerar uma compra, e até segurar essa placa por mais tempo em uso. E como atualmente a gente não pode olhar só para o desempenho bruto da placa, as tecnologias têm que ser levadas em consideração porque elas são muito importantes, e até uma muleta em alguns casos, a RTX 5050 acaba ficando na frente da RX 7600. Por muita coisa? Não, mas ela se sobressai. Tá, mas quanto que esse sobressai vale? Quanto isso pesa no seu bolso? É difícil medir um preço em tecnologias dessa forma, mas dá pra dizer algo em torno de R$200 de diferença. E atualmente a RX 7600 está ali nos seus R$1.500, R$1.499, né, mais ou menos isso. E a RTX 5050 nos seus R$1.700 a R$1.800. Então, não pagaria R$1.800 na RTX 5050, principalmente porque a RTX 5060, que é uns 25% melhor que a 5050, aparece por esse preço em promoção. E a RX 7600 estaria bem mais barata e não entregando tão menos assim. Então o seu preço fica interessante ali dos seus R$1.700 para baixo, e isso à vista e fora de promoção. Agora, em promoção, a RTX 5050 costuma ficar nos seus R$1.600 a R$1.500 e a 7600 nos seus R$1.300, R$1.400 à vista. E como a diferença dessas duas placas continua ficando nos R$200 até em promoção, vale segurar um pouquinho a mais e pegar a RTX 5050. Pelas tecnologias, por ser mais nova. Se você não conseguir esse dinheiro a mais para a 5050, vale sim pegar a 7600, ela não é uma placa ruim, nem desempenho bruto, ela entrega algo muito parecido com a 5050. E se caso você conseguir uma 7600 ainda mais barata, como o 1250 que ela apareceu nessa Black Friday, poxa, aí excelente, vale muito a pena, é um preço bem abaixo do comum. E na minha opinião, um fator muito interessante para você escolher entre as duas é ver qual cenário é favorecido por qual placa, como o Battlefield 6, que é bem beneficiado pela 7600 da AMD. Faz mais sentido pagar mais barato e ter mais desempenho. Mas ainda assim é muito importante você considerar que talvez você queira jogar outras coisas mais pra frente, a longevidade é citada, as tecnologias e tudo mais. A maior desvantagem pegando essa placa são os 8 GB de VRAM em 2025/2026, porque a gente já tem começado a enxergar um começo de sofrimento com 8 GB de VRAM até em Full HD. Nesse caso, teria a RGB 580 com 12 GB de VRAM e um desempenho bem parecido e um desempenho superior em Quad HD, então seria uma baita opção se ela não custasse mais do que uma 5060 e só aparecesse uma promoção por semestre dessa placa. Então se ela fosse uma placa mais competitiva, poxa, seria uma baita opção, uma baita competitividade para essa parte do mercado. Ainda não é o caso, ela anda bem sumida de promoção, tá muito cara e não tá brigando muito bem não. Então 8 GB de VRAM ainda vai atormentar por um tempinho. Então se você é o cara que quer jogar tudo no Ultra, 60 FPS, considere guardar um pouco mais de dinheiro e pegar uma 5060. Se possível, junta mais ainda, pega uma 5060 Ti 16GB para não precisar trocar tão cedo, para jogar até em Quad HD, mas se não for possível, porque elas são bem mais caras, a 5050 já atende a maioria do público, que quer só jogar seu joguinho tranquilo, não liga pra tudo no talo, deu uma quedinha de FPS, põe no alto ali, que ainda vai ficar muito bonito, vai rodar muito bem. E como ela tem várias tecnologias, se você não se importa, pô, liga um DLSS 4, um Frame Generation, não põe tão alto para não aumentar a latência, mas equilibrar, sabe, as tecnologias com desempenho, você consegue rodar jogos que não estavam rodando tão bem, muito bem. E ainda continuam bonitos e jogáveis. Não é a melhor coisa do mundo, a gente sabe que a gente queria placas bem mais baratas e melhores, mas são migalhas que a gente tem que aproveitar e saborear porque é o que tem. Eu gostei bastante da placa, ela ficou bem posicionada no mercado, ela é basicamente a 4060 que as pessoas já gostavam, vendia muito, só que R$500 a menos. Se você tem uma, comenta aí quanto você pagou nela, se tá gostando. E você que tá querendo comprar uma dessa, o link vai estar na descrição de modelos que eu citei nesse vídeo. Grupo de promoções também tá ali pra você aproveitar e pagar mais barato, não vai pagar R$2.000 nessa placa, porque é brincadeira, né? Pega uma coisa muito melhor ou paga mais barato nela. Muito obrigado por assistir, até a próxima e tchau.